Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam se não forem inscritos. Esteja conosco todas as segundas-feiras às 20 horas do nosso Evangelho no Lar, de forma presencial 19h30 para aqueles que querem ir na nossa casa. Todas as terças-feiras das 20 às 30 horas a nossa irradiação e todos os sábados das 15 às 17 horas a nossa reforma íntima. Segue o nosso endereço para aqueles que querem ir nas atividades de forma presencial, nosso telefone de contato para qualquer dúvida. Sigam a gente também lá no Instagram e segue a nossa conta, o QR Code da nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente, e toda ajuda auxilia muito e é muito bem-vinda. Vamos fechar os nossos olhos então para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, agradecemos infinitamente a oportunidade de mais este Evangelho no Lar, nosso lar. Pedimos que nos abençoe, pedimos também para que todos os nossos irmãos que estejam ligados à psicosfera do nosso lar, direto ou indiretamente, que possam também assistir esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 50, a oração dos jovens. É a última lição do nosso livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco ao longo dessa obra. Espero que tenham aproveitado, se beneficiado ao máximo dos ensinamentos nela contidos, que tenham se transformado interiormente pelas lições, que tenha feito a sua reforma íntima e que tenha sido bastante proveitoso esse novo conhecimento. Convidamos para que estejam conosco na nossa próxima empreitada, no nosso próximo livro, no Evangelho no Lar. O livro será Messe de Amor, psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Aguardo a todos. Nós iniciaremos na próxima segunda-feira, já com o Messe de Amor. Vamos então dar início à leitura. Oração dos jovens. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço. E, Senhor, não nos deixe sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustentando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, no direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Corrige-nos os impulsos, para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvar felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humanidade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Assim seja. Hoje a nossa lição, a última lição deste nosso livro, Alvorada Cristã, a lição de número 50, Oração dos Jovens, é uma oração. Muitos pedem para nós como realizar uma oração. A oração é algo que vem do nosso coração, é uma conversa nossa com Deus, e ela deve ter sempre um cunho espiritual. Ela não deve ser decorada, não deve ser mecânica, ela deve ser algo
que nós necessitamos espiritualmente. É uma conversa com o nosso Pai, muito amado, Deus, e com o nosso Mestre querido Jesus, para que busquemos recursos que nos faltem no nosso espírito. É esse o propósito da nossa oração. Então vamos a ela. Mestre querido, Mestre amado, e esse Mestre querido e amado é Jesus Cristo, nosso irmão, que aqui veio nos ensinar, que aqui veio ser o nosso Mestre de amor. Aceita-nos o coração em teu serviço. Aceita que o nosso coração se converta, que nós nos transformamos e que nós queremos servir na sua seara de amor. Senhor, não nos deixe sem a tua lição, porque as lições nós aprendemos no serviço no bem, no nosso serviço de auto-renovação, de autotransformação. É ali que extraímos as lições do Evangelho na prática, em nossa vida. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Saber obedecer é uma virtude. Saber obedecer às leis divinas, o Evangelho de Jesus, é uma virtude que a gente deve conquistar, porque a obediência nos mostra um espírito resignado, sábio, que sabe que o melhor para si é estar no bem, estar buscando a sua autotransformação e a sua renovação moral, para que saibamos administrar para a glória da vida, porque a nossa vida aqui no mundo, ela é transitória, mas também devemos aqui obedecer às leis divinas para que nós alcancemos a vida eterna, que é a vida espiritual. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos alcance. Devemos corrigir os nossos entusiasmos, para que eles sejam sempre entusiasmos benéficos, positivos, um entusiasmo de fazer uma caridade, de auxiliar, de servir, e não apenas um entusiasmo para as coisas vis, para as coisas ainda materiais, para as coisas que não vai agregar em nada no nosso espírito, nas nossas paixões inferiores, que são os nossos defeitos, as nossas viciações, as nossas fragilidades morais. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso. A alegria que nós sentimos aqui na Terra, ela ainda é muito pobre em relação à felicidade. A felicidade, ela é espiritual, ela é perene, mas ela vem de um espírito que sabe o seu lugar diante de Deus. A verdadeira felicidade, ela não vem com conquistas materiais, ela vem com conquistas espirituais. Por isso ela é perene. Aqui ainda temos alegrias e alguns lapsos muito sucintos de felicidade, mas aqui pede para que as alegrias não nos convertam em prazer viciosos, para que nós saibamos apreciar a verdadeira alegria, que é de auxiliar alguém e sentir aquela alegria que temos no nosso coração de ser úteis a nós e aos nossos irmãos. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. O descanso ele deve ser sempre após um labor, um trabalho. Um descanso deve ser para renovar, revigorar as nossas forças após um trabalho cansativo desempenhado. Nós devemos retificar, estar orientando o nosso descanso para que ele não se torne uma ociosidade, um nada fazer, e que possa nos dominar. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. A hora, o nosso tempo, ele deve ser muito bem gasto,
porque é um recurso que, uma vez gasto, ele não volta atrás. O tempo, ele é precioso. O tempo de ontem não volta mais. Novas oportunidades podem surgir, novo tempo pode surgir, mas o que passou, passou. Por isso nós devemos bem utilizar das horas, principalmente nós encarnados. As horas são muito preciosas para nós aqui na Terra. São cada minuto uma grande oportunidade de aprendizado. E nós temos então que auxiliar-nos, pedir a Deus para que sejamos auxiliados a bem gastar estas horas, para que nós nos distanciemos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustentando-nos a queda nos perigos da precipitação. A coragem é uma virtude, a coragem ela é necessária, é uma virtude não muito falada, mas essencial. Um espírito corajoso, ele é aquele que sabe bem desempenhar as virtudes que tem. Um espírito de coragem, um espírito bondoso, ele necessita de coragem para colocar essa bondade em prática. Então, até a coragem, ela deve ser bem sustentada, para que nós não tenhamos as nossas quedas morais nos perigos da precipitação de agir com coragem, mas de forma inferior, de forma a não agregar em nada na nossa encarnação. Orienta-nos a defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Então nós devemos pedir a Deus para que sejamos sempre bem orientados, e o Evangelho é essa diretriz que bem nos delimita, bem nos traz o que necessitamos aprender para que consigamos defender o bem, o direito e a justiça. O direito, aqui, nosso direito material, ele é bem diferente do direito de Deus, da justiça divina. A justiça divina e o nosso direito natural, concedido a Deus, são direitos nossos, espíritos, dos nossos espíritos. E esse direito e essa justiça são eternas e perenes, porque vem de Deus. Enquanto a nossa justiça aqui na Terra, ela ainda é material. Nós, ora, temos uma lei, ora não temos mais essa lei. Ela muda com a ocasião, com o tempo, com os legisladores. Enquanto as leis divinas, elas são sempre eternas. Então nós devemos nos orientar para ser bom, para mantermos a defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em joguetes, porque se a gente não sabe como bem se conduzir, de acordo com a justiça, a bondade, com o amor, nós então nos transformamos em joguetes da maldade e da indisciplina. Dirija-nos os impulsos para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Nós temos impulsos, ainda impulsos emocionais, impulsos físicos, então nós temos que controlar os nossos impulsos, dominar-nos para que eles sejam bem dirigidos, para que nós não venhamos agir precipitadamente, agir por impulso e praticar alguma intransigência contra nós mesmos, contra nossos irmãos, por esses impulsos primitivos que estão ainda em nós. Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvarmos felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. É importante que nós tenhamos essa consciência iluminada no entendimento. O entendimento é a bem compreensão e a utilização desse conhecimento em nosso próprio benefício, de modo que bem saibamos distinguir a experiência e a sabedoria,
Nós vamos adquirir a sabedoria conforme nós formos aprimorando o nosso entendimento. E conforme nós formos aprimorando o nosso entendimento e nossa sabedoria, nós vamos verificar as melhores sugestões e nós vamos identificar então os verdadeiros sábios e sabermos bem conduzir por essas sugestões, para que nós também tenhamos experiências e adquiramos também sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. É necessário que nós saibamos exatamente onde estamos, nem a mais, nem a menos, da nossa evolução. E o entendimento, com a humildade, ele nos coloca exatamente onde nós devemos estar, bem orientados, porque o orgulho pode nos dominar se nós deixarmos o conhecimento, o entendimento nos dominar e não sabermos exatamente onde devemos nos colocar. A humildade é aquela virtude que faz com que, sabendo exatamente o meu lugar, eu sei o que eu ainda não sei e o que eu vou precisar aprender. E o entendimento vai ser então essa ferramenta para que eu adquira mais e mais capacidade, sabedoria. Então, Neio Lúcio nos convida a isso e finaliza dizendo: Senhor Jesus, nosso valoroso mestre, nosso amigo, nosso irmão, ajude-nos a estar contigo, porque muitas vezes nós não estamos com Jesus. Muitas vezes o seu conhecimento, o Evangelho, ele é apenas algo que eu carrego como um amuleto, mas não é algo que eu me utilizo para minha evolução. Para que nós estejamos com Jesus, é necessário que nós façamos o que Jesus nos pediu: perdoai, amar, sermos servidores na sua seara. Tanto quanto estás conosco, e não há dúvida que Jesus está conosco, não há dúvida que Ele veio a este mundo e não precisava passar por tantas coisas que passou, justamente porque Ele está conosco e Ele quer que nós estejamos também com Ele. E para nós estarmos com Ele, só depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Que assim seja. Uma linda oração para todos nós, espíritos jovens que ainda somos imaturos e muitos necessitados de Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, benfeitores amigos, auxilia-nos na nossa irradiação. Visualize-se nesse instante à frente da sua casa. Visualize adentrando no portão da sua casa. Visualize toda a frente, todos os móveis, as plantas que lá possam estar. Entre nesse instante na sua casa. Visualize entrar na sala da sua casa. Nesse instante, uma luz branca, radiante, sai do teto e vai descendo e limpando toda a extensão desse cômodo. Visualize cada cômodo, sinta-se como se estivesse na sala da sua casa e veja essa luz branca que cobre todo o ambiente e até dificulta a visão de tão forte que é essa luz. Visualize agora indo para o seu quarto. Olhe o seu quarto, todos os móveis que lá se encontram. Sinta-se nesse instante no seu quarto.
Visualize sair do teto do seu quarto uma luz branca, cintilante, radiante. Essa luz vai descendo e vai cobrindo todo esse ambiente, limpando todas as energias deletérias que ali se encontram. O quarto é um lugar sagrado que devemos preservar para que tenhamos uma boa noite de sono e descanso. Não é um lugar para brigas, para falações desnecessárias. É um ambiente de paz, de tranquilidade. Agora, visualize os demais quartos da sua casa e faça essa mesma meditação. Vá a eles, veja a luz saindo do teto, limpando toda a extensão daquele ambiente. Vá agora no banheiro da sua casa. Visualize o banheiro, todos os móveis que lá se encontram e veja uma luz saindo do topo do teto e limpando toda a extensão do banheiro, retirando todas as energias deletérias. Todos os irmãos que possam, de forma direta ou indiretamente, estar em nosso lar, ligado a nós, nesse instante dessa irradiação, são conduzidos pelos nossos benfeitores, pela equipe espiritual responsável por esse Evangelho no Lar do SESB, e estão conduzindo-os amorosamente aos locais no mundo espiritual, nos socorros, no atendimento, porque também são nossos irmãos e merecem todo o amor do nosso Pai, assim como nós. Agora, vá até a cozinha da sua casa. Visualize todos os móveis da cozinha, todo o ambiente e veja uma luz saindo do teto, indo por toda a extensão desse cômodo, adentrando no reservatório de água, no reservatório de alimentos, na geladeira. Essa luz penetra todos os móveis, toda a geladeira, penetrando até os nossos alimentos, para que eles sejam fluidificados, as nossas águas sejam fluidificadas. A cozinha também é um local sagrado, onde temos o reservatório de água e de alimento da nossa casa. Devemos também preservar neste ambiente sempre os melhores pensamentos, evitando discussões, evitando mal-estares, para não contaminar esse reservatório de água e de alimentos, para que não venhamos a adoecer pelas energias que nós mesmos propagamos em nossa casa. Visualize agora toda essa limpeza, essa luz invadindo. Mal dá para ver. Nesse instante, vai para fora da sua casa. Naqueles que moram em apartamento, vão para fora do seu apartamento e visualize a sua casa, o seu apartamento de fora. A sua casa se encontra nesse instante iluminada. É um ponto de luz. Essa luz sai por todas as frestas de janelas, pela porta, por todo o ambiente da sua casa. A sua casa se encontra iluminada.
é um ponto de luz no seu bairro, na sua rua. Visualize a sua casa iluminada. Todos que ali se encontram estão sendo amparados, auxiliados por essa luz e por esses fluidos. Agradecemos, Pai querido, imensamente a oportunidade desse Evangelho e essa oportunidade de manter nosso lar limpo e que nós consigamos manter essa vibração de amor, de paz, de tranquilidade, para que não venhamos novamente a contaminar o ambiente do nosso lar. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma excelente semana. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá. Ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão.